observar o macro, né? Peraí, deixa eu me ver como é que foi a vida dessa pessoa antes, como foi a conduta dela antes, né? E a partir daí, traçar um perfil mais real, mais aproximado. Porque eu acredito que as pessoas possam até disfarçar em algumas coisas, mas toda a vida eu acho complicado, eu acho que ela acaba se entregando. Então, eu acho que agregou, sim, programa de rádio, trabalho na defensoria, o programa de televisão, né? E a persistência, a perseverança do trabalho, né? Porque tem gente que começa uma coisa e não termina. Às vezes entra para fazer um programa de rádio e para. E você sabe que o dia a dia não é fácil. Eu até entendo quando as pessoas cessam alguma coisa. Porque às vezes te veem aqui no programa e falam, olha só que coisa boa, a Laura lá, mas não sabe que tem que ter uma pauta, que tem que ler sobre os assuntos, que tem que estar bonita, né? Como você está bonita aí, e firme, comunicativa, tudo isso conta, tudo, certamente isso conta. E por falar em mas tem que ser de verdade, né? Tem que ser de verdade, não pode ser uma farsa. Não, não pode, nunca pode ser uma farsa. Mas você tocou em um ponto que para a mulher tem sido assim crucial, não é? Manter a vida profissional, a vida familiar e até a própria saúde, a própria beleza em dia. Não é? Voltando a falar de conciliar tudo isso, não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. E mais, você tem que cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, você não faz absolutamente nada. Se eu não cuidar de mim, eu não vou cuidar da vereança, eu não vou cuidar da defensoria, eu não vou cuidar do rádio, eu não vou cuidar da televisão, porque eu vou adoecer. Então, outra coisa que eu acho muito importante, Laura, para todos nós, fazer o que gosta. Não importa o quanto você vai ganhar, você precisa ganhar para você sobreviver, para você viver com dignidade. Mas você tem que amar o que faz. Porque quando isso acontece, você não está trabalhando, você está se divertindo, entendeu? Mas com responsabilidade. Isso é verdade. E na Câmara de Vereadores? Muitos projetos, muitas ideias, o que é que você está pensando em construir na Câmara de Vereadores? Então, eu já tive a oportunidade em pouco tempo, né, de fazer alguns pronunciamentos. Eu não sei ficar quieta, eu sou muito inquieta e já tem alguns projetos, né, na área da família, na área do consumidor. A gente está muito preocupado com a família, porque a sociedade é reflexo da família, então tem projetos voltados para a família, tem projetos voltados para o consumidor, tem projetos voltados para a mobilidade urbana. A questão do trânsito é preocupante A questão hoje, do trânsito e também da mobilidade da pessoa com deficiência, com certeza, das pessoas. Com certeza, eu me preocupo muito com isso. Em face de ter um programa de rádio e de ser defensora pública, nós recebemos esses problemas e essas reclamações de forma constantes, né? E quando a gente olha assim para a sociedade e para o poder público, a gente fica muito triste, porque você vê pessoas morrendo porque não tem remédio. Essa é uma atividade, por exemplo, que a Defensoria Pública, volta e meia, como o Ministério Público, tem que entrar com ações para se conseguir uma coisa que devia estar lá na prateleira esperando o dono chegar. Não é? É muito importante que diga isso. E doença não espera. E aquelas de usuários contínuos? Quando interrompe, como fica? Então, eu me preocupo muito com isso. Então, os projetos, eles são voltados para estes assuntos que eu acabei de mencionar. Para fortalecer a cidadania. E a senhora está sempre pedindo às pessoas que conheçam seus direitos, não é? Que procurem ler para poder cobrar. Porque sem conhecimento não há também como saber. Com certeza, Laura, eu sempre digo que o primeiro direito é o direito à informação. Quando você tem direito, quando você tem a informação como seu direito, você pode mudar muitas coisas na sua vida e na vida de quem está perto de você. Se você conseguir fazer isso, você já está fazendo uma coisa muito boa para a sociedade, porque a sociedade é o conjunto disso. Nasce em casa, começa em casa, e as famílias estão se desfazendo, se perdendo. Daí a violência, o tráfico e a droga que está nos engolindo. É outro tema também, assim, muito recorrente, constantemente, que é a droga. E muitas vezes as pessoas pensam que resolver o problema da violência é reduzir a maioridade penal, é outro assunto muito polêmico, e eu não entendo assim, e não é um posicionamento popular. Veja que eu, como política, podia ou me calar com relação à redução da maioridade, ou dizer que sou a favor, mas seria uma irresponsabilidade, digamos assim, dos estudos que fiz como profissional do direito. Eu gosto de estudar e vejo e comento e converso com juristas que estudam esse tema, que mexem com o problema da violência.
e o problema da violência não vai melhorar de forma alguma com a redução. Qual a saída que a senhora vê, então? A saída é cuidar disso aí, é cuidar da educação. Está tudo ali na educação. Mas esses meninos, tudo, eles são grandes, enormes, são. Olha o que vai acontecer, Laura. Se reduzir, que a probabilidade é de reduzir, porque a massa quer que reduza, tá? E aí quem faz as leis são os políticos, então os políticos eles vão agradar a massa, aí vai reduzir. A idade vai para 16. Sabe o que é que o tráfico e o crime organizado vai fazer? Vai usar os de 14. Exatamente. Aí vamos reduzir de novo para 12. Vão usar os de 10, porque esses meninos são todos desenvolvidos. E o que é que tem que cuidar para não acontecer isso? Da educação, oportunidade. Deixa esses meninos na escola de manhã, de tarde, dando atividade, dando oportunidade. A escola em tempo Eles integral não vão é ter uma saída, não é? para A escola em tempo integral é uma saída. Tempo integral, esporte. Trabalha esses meninos, eles têm um potencial tremendo. Só que quem viu o potencial deles, sabe quem foi? A criminalidade. Enxergou o potencial desses meninos, eles não têm medo, pegam ele e usam para o crime. Aí baixa de 18 para 16, eles vão usar os de 14, depois vão baixar para 12, 10, daqui a pouco o bebezinho vai ter que responder. É terrível isso. A educação aí fala fortemente. Olha mais outra preocupação. Com isso, ao invés de construirmos escolas, vamos ter que construir presídios em todos os lugares. Porque não vai hoje dar já conta. não dá Está super lotado sem os menores. Com a chegada, porque são muitos mesmo, aí a gente vai parar de construir tudo e não vai ter espaço na cidade, porque só vai ter presídio. Um caso que assustou recentemente foi em uma escola. Um professor foi alvejado, foi tentar, não é, conter uma briga, e a senhora falou da tribuna também sobre isso. Exatamente. Então, veja, as escolas não têm segurança, as drogas elas entram com facilidade nas escolas, os professores não estão preparados para isto, não há segurança suficiente, por isso que eu digo, todo esse cuidado e o tratar, porque tratar da educação e investir na educação dá mais trabalho do que reduzir a maioridade. Quando você reduz, você agrada a massa, não resolve o problema, mas diz que fez. Depois vai pensar em outra situação. Aí eu acho muito complicado, tem que cuidar disso. As escolas, eu não sei se elas precisam de segurança, elas precisam de estrutura para dar educação, porque aqueles meninos tendo oportunidade, estando devidamente acompanhados e ocupados com coisas que fazem parte da vida deles, eles não vão entrar nessa de forma alguma. É verdade. Na questão do trânsito, a gente saindo agora um pouquinho da questão de segurança, da questão de violência, a senhora já falou da sua preocupação com a mobilidade, transporte público, como a senhora vê essa questão hoje? Já se falou até em rodízio de carro, Pois é. A senhora já disse que não é favorável a isso. Com certeza. Qual é a sua opinião nesse sentido? A minha opinião, ela é a mais simples e lógica que existe, e acho que muitos concordam. É a licitação, que há tantos anos não ocorreu. Eu não entendo isso, por que ela não ocorreu. A licitação ocorrendo vai dar oportunidade, certamente, de melhores transportes e de melhor preço. E a população, logicamente, vai sair ganhando com isso. Né? Então, seria a dignidade desses transportes, a qualidade desses transportes, que eu acredito que, consequentemente, vem depois da licitação. Da forma que está, não dá. Então, eu entendo dessa forma. Eu defendo a licitação e defendo a qualidade desses transportes, o respeito. Você vê que fere, inclusive, o direito do consumidor, porque não é para as pessoas estarem andando em pé no ônibus. Qualquer freiozinho, você pode ser atleta. Se você estiver desprevenido, você vai se machucar, você vai cair. E isso não pode acontecer. Os passageiros, os usuários, têm que estar sentados e não em pé. E o que é que a gente vê no Brasil inteiro? Os ônibus todos cheios, em pé, com muitas pessoas em pé, correndo risco na sua integridade física. Um transporte público de qualidade, a pessoa vai deixar o carro em casa e vai pegar o transporte. Com certeza. Então, a questão do rodízio é a última ratio, é o último momento, é quando já se tentou de tudo e não deu certo. Já se tentou transporte de qualidade, porque tem que gerar alternativa para a pessoa. Bom, eu não vou andar com o meu carro hoje porque o trânsito em Aracaju está horrível. Eu vou pegar um ônibus. Por que eu vou pegar um ônibus? Porque tem qualidade. E não é o que ocorre em Aracaju ainda. Mas eu tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer. Até porque em pouco tempo que essa nova gestão assumiu, já aconteceu uma série de coisas que não aconteceu anos e anos atrás.
Vamos falar agora sobre defensoria pública. É a sua área, a senhora é defensora, participante, ativa. Como está a defensoria pública hoje em Sergipe? A defensoria pública do estado de Sergipe, ela poderia estar muito melhor. Hoje a gente já nota e observa que houve um aumento, uma coisa que aconteceu foi uma melhoria salarial, mas que já parou e nós já estamos ficando distantes de novo dessa questão vencimental, salarial, das outras carreiras jurídicas. A Constituição diz que todos devem ser tratados da mesma forma, todos de carreira jurídica devem ganhar igualmente, ou bem aproximado. E não está acontecendo isso, né? Mesmo com a melhoria que aconteceu salarial da Defensoria, nós ainda estávamos distantes das carreiras jurídicas, da magistratura, do Ministério Público, e agora parou de novo. Então, nós já estamos ficando bem mais lá atrás, ou seja, o problema todo vai voltar. E outra questão que foi muito ruim para a Defensoria Pública, não só em Sergipe, mas a Defensoria Pública do Brasil, as Defensorias Públicas do Brasil, foi o veto da presidente Dilma Rousseff em relação às autonomias da Defensoria. Era isso que ia despontar as defensorias. Ou seja, olha, só para você ter uma ideia, Laura, aqui em Sergipe, nós só temos defensores públicos, a lei só permite ter 100 defensores públicos, não alcança o Estado, porque pelo menos tem que ter um defensor público em cada comarca. O ideal seriam 2 defensores públicos, mas não tem nenhum defensor público em todas as comarcas. Então, as pessoas que moram em interiores mais distantes não têm defensoria pública, nem tão distante assim, não tem defensor público, porque não tem número suficiente. Ah, mas não se fez um concurso, se fez para completar o número de 100. Tem que mudar a lei para aumentar o número de defensores públicos, para que Sergipe tenha defesa verdadeiramente em todos os lugares, que isso sim é justiça para todos. Muitas pessoas acabam nem procurando o defensor justamente já pensando nessa dificuldade. Porque né? E às vezes o defensor tem muitos casos, não consegue atender com rapidez, atender bem a todos eles e acaba caindo também no descrédito. Acontece isso. Com certeza acontece, porque, por exemplo, eu estou no rádio. As pessoas ligam, por exemplo, de um interior, de Carmópolis, seja lá qual for o interior. Precisa de um defensor público, liga. Aí eu oriento e digo, precisava do defensor público ali. Aí eu sei que não tem. Aí o que eu oriento? Olha, se não tem um defensor público, ele deveria procurar, pelo menos por uma orientação mais próxima, o Ministério Público, o promotor. Né? Apenas para dar um norte, mas o promotor não vai poder entrar com a ação para ele, porque o promotor é promotor, não é defensor, não é advogado. Aí muitas vezes eles vão se servir de quê? De favores. O prefeito, que tem um assessor jurídico, vai disponibilizar para fazer aquela causa e fazer às vezes de um defensor público. E às vezes não vai poder dar continuidade no processo. Então, onde é que está a cidadania aí? Onde é que está o direito, o acesso à justiça? Não tem, está quebrado. E quando está quebrado, gera muito prejuízo para a sociedade. Nosso tempo está esgotando, é rápido, quando a gente tem muito que conversar, gostaríamos de ficar aqui mais tempo conversando com a senhora, mas a última pergunta seria o que é que o cidadão aracajuano pode esperar de Emília Correia? Olha, o cidadão aracajuano pode esperar muita verdade, posicionamento, pode aguardar certamente alguma falha, porque nós somos imperfeitos, mas se falhar na próxima, já vai estar atento para poder estar sempre acertando para o melhor para o povo de Aracaju. Vereadora, muito obrigada por sua participação na Sala Parlamentar. Fica o convite para uma outra oportunidade. Venha sim, com prazer. Muito obrigada, obrigada a você também por sua participação. Até o próximo Sala.